Amém? Igreja, quero trazer uma palavra para vocês hoje, tremenda. Está com o coração aberto para ouvir? Você está com espírito de crítica? Olha que a crítica fala mais de quem critica do que quem está sendo criticado, hein? Então não critiquem a Deus. Amém? O tema da palavra é: como que você lida com seus desejos estranhos? Você tem desejos estranhos? Em outras palavras, desejos estranhos na palavra de Deus são chamados de concupiscência. Fica mais claro agora? Então, como é que você lida quando você está pensando uma coisa que não é legal, que não é bênção, e que você sabe que não deve fazer? Complicado, né? Segundo Samuel, vamos abrir, por favor, capítulo 13, versículo 3. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 3. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz. Sagaz significa astuto. Jonadab, na verdade, era primo desse rapaz aqui chamado Aminon. Aminon é filho de Davi, rei Davi. E lá no palácio, lá na corte, segundo a Bíblia Shed, aqui no rodapé, diz que Joabe era o mais intrigante da corte, aquele que criticava tudo, aquele que sempre dava o contra de tudo. Porém, ele era o mais esperto, e ele era conhecido por ser muito inteligente. Geralmente as pessoas astutas são muito inteligentes. Mas isso, na verdade, era o que Jonadab queria que as pessoas pensassem dele. Certo? Que ele era inteligente, que ele era astuto, que ele era sagaz, que ele era esperto. Mas, na verdade, o que ele tinha dentro dele era maldade. Ele era um rapaz perverso, um rapaz que tinha ele era uma má companhia para quem estivesse andando ao lado dele. Ele tinha uma má reputação. E ele era o tipo de pessoas que o que ele falava não podia acreditar. Não podia acreditar. As pessoas que o conheciam, né? Geralmente, quando você não conhece a pessoa que fala para você que vai fazer uma coisa e não faz, geralmente na primeira você cai. Na segunda você cai também, mas na terceira você não cai mais, né? Então, quem vivia ali, convivia com Jonadab, sabia que o que ele falava não escrevia. Então, ele também era uma pessoa que ele tinha umas conversas meio imoral. Ele ensinava mentira, ele ensinava a fingir. E ele não tinha nada ele não tinha nada contra as coisas proibidas. Gostava de quebrar uma regra. Na verdade, o que dava na cabeça dele, ele fazia. Isso aqui é o que é Jonadab na palavra de Deus. Por que eu chego nessa conclusão deste rapaz? Porque Aminon estava com uns desejos meio estranhos na cabeça. Aminon começou a pensar umas coisas que ele devia ter repreendido na hora. A mesma coisa da gente, quando a gente está pensando umas coisas que não é legal, a gente tem que repreender na hora. Nós não estamos ilesos de não pensar bobagem. Nós somos seres humanos. Aí Aminon começou a emagrecer, perdeu um pouco de peso. O astuto do Jonadab percebeu, chegou perto dele e falou: você está apaixonado. Conta aí para mim. Conta aí para mim o que está acontecendo. Jonadab chegou no ouvido, aliás, Aminon chegou no ouvido de Jonadab e começou a contar. Imagina o perfil, imagina o rosto, a feição de Jonadab ao ouvir do filho do rei um desejo que não podia ser
Não podia acontecer, seria uma coisa impossível. E na hora que Aminon começa a conversar com Jonadab e começa a mostrar o que tem dentro do coração dele, se Jonadab fosse um rapaz legal, menino bom, menino direito, ele teria dado bons conselhos para Aminon, mas ele não deu. Pelo contrário, ele fortaleceu a fraqueza daquele rapaz. Então você tem que prestar muita atenção quem são seus amigos. Você tem que prestar muita atenção quem são suas amigas, porque na maioria das vezes são as pessoas que fortalecem as suas fraquezas. E você não percebe. Quando a pessoa não percebe, ela não tem consciência, ela anda com qualquer um. Gente, pregar nós temos que pregar para todos. Ter amizade, nós temos que ter amizade com todos. Mas amigos, os que estão aqui dentro, os que levam para dentro de casa, a gente leva gente boa. Vocês concordam? Eu mesmo não ia gostar que os meus filhos tivessem má companhia. E esse Jonadab não era uma boa companhia para Aminon. Devia ter lá mais ou menos a mesma idade. Certo. Aminon então acaba contando para o seu amigão do peito o seu segredo, esse desejo estranho. Aminon então pensa e ele tem uma ideia. Falou para Aminon assim: eu sei como é que você faz para realizar o desejo do seu coração. Aminon deve ter falado para ele: nem adianta, porque isso é impossível. É nada, vamos armar aqui uma estratégia. Faz chegar no seu pai que você está doente. Mas como? Fica deitado uns dias aí na sua casa. Não sai, e as pessoas vão ver que você não está saindo dentro de casa e só fica deitado. E quando as pessoas começarem a notar, é certo que vai bater lá para o teu pai: rei, o seu filho não está muito bem de saúde. E eles vão acreditar, porque você perdeu peso, isso é visível. E a sua tristeza, né, está totalmente visível. Então faz o seguinte: deita lá na tua cama, teu pai vai vir te visitar com certeza, e quando o seu pai vier te visitar, você fala para o seu pai assim: ô pai, dá para o senhor chamar aquela moça tal para vir fazer uma comida para mim? Porque eu não ando muito bem, não estou comendo nada, mas eu sinto que se eu comer a comida feita pela mão dela, eu vou conseguir comer. E o pai acreditou, vendo o menino naquela circunstância. O pai foi lá, fez direitinho como o amigão do peito dele mandou. E Davi manda chamar a moça, que tem o nome de Tamar. Foi lá na casa dela, falou: Tamar, Aminon está doente, está assim, assim, assim. Você poderia ir lá na casa dele fazer uma comida para ele, porque ele não está bem? Claro, vou lá. E Aminon foi, aliás, Tamar foi. A palavra de Deus fala nesse capítulo, aqui no capítulo 13, que ela começa a fazer os bolos, tal, a comida, e dá a entender que ela levou mais pessoas com ela. Aí, num determinado momento, o Aminon fala: todos vocês que estão aqui, saiam, por favor. E as pessoas saíram. E quando Aminon foi se declarar para Tamar, ela não gostou. O desejo dele secreto, o desejo dele estranho, era literalmente isso: conquistar aquela mulher e se deitar com ela. Aí vocês podem falar assim para mim: pastora, mas aonde tem alguma coisa estranha nesse desejo? Tem coisa estranha sim, porque Tamar era irmã dele. Irmã, filha do mesmo pai. Não era filha da mesma mãe, mas era filha do mesmo pai. Aquilo é incesto. Aí, quando ele foi para cima dela, ela falou: não faz isso, por favor. Não adiantou, ele estuprou ela. Não adiantou. E isso acarretou muitos problemas para Aminon e para a casa de Davi. Amém? Esse é um exemplo que eu quero mostrar para vocês de desejos quando eles são estranhos. Precisa controlar. O segundo está no livro de Êxodo. Vamos abrir, por favor. Êxodo, capítulo 12, no versículo 38. Desejo não vem do espírito, viu, igreja?
Desejo vem da alma. E só consegue segurar os desejos da alma quem está na presença de Deus, que manda a sua alma ficar calada, ficar quieta, e não começa a dar para a alma tudo aquilo que ela quer. Amém? Isso só na presença de Deus que você vai conseguir ter domínio próprio. Se não estiver na presença de Deus, não consegue ter domínio próprio. E se você ainda tiver uns amigos meio endemoniados, as pessoas geralmente vão dizer assim para você: você tem mais é que fazer. É isso que está passando na tua cabeça? Vai fundo. Tudo que vier à sua cabeça faz, sabe? Porque um dia a terra vai comer mesmo, né? Oi? Vai ser feliz. Só que toda decisão está atrás de uma escolha. E toda escolha traz uma consequência. Todas as vezes que você for escolher alguma coisa, você vai ficar angustiado, porque escolha traz angústia. Mas uma vez escolhido, a angústia vai embora. Quando a angústia vai embora, você tem que pensar nas consequências. Olha o que aconteceu em Êxodo, capítulo 12, versículo 38. Subiu também com eles, aqui na tradução Shed, subiu com eles um misto de gente, ovelhas, subiu com eles um misto de gente, ovelhas, gado, pouco ou muito? Eu peço para vocês lerem novamente. Vocês não podem esquecer do que está escrito aqui. Se vocês não prestarem atenção no que está escrito aqui, vai ser um pouco difícil você entender o final. Mas, neste contexto, nesta passagem, vocês lembram o que estava acontecendo nesse contexto? Foi o dia que o povo de Deus, os hebreus, os israelitas, foram liderados por Moisés, e eles saíram do Egito e foram para o deserto, certo? Só que no deserto, eles não podiam plantar e nem colher. Nem plantar e nem colher. Só que com eles foi também esse misto de pessoas. Mais para frente vocês vão entender o que é. Esse misto de pessoas, nós podemos dizer que são pessoas estranhas. Amigos estranhos. E quando você tem amigos estranhos, seus amigos diferentes, estranhos, terão também desejos estranhos. São pessoas que são diferentes de você. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem domínio próprio. Quem tem o Senhor, quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, o pecado passa a ser um acidente na vida dessa pessoa. Não é mais uma coisa assim, corriqueira. Não. Por isso eu quero chamar esse misto de pessoas aqui, de pessoas diferentes, com pensamentos e desejos estranhos. Amém? E como, quando alguém está desgostoso de alguma coisa, quando uma pessoa não gosta de alguma coisa, geralmente uma pessoa que está desgostosa de alguma coisa, ela vai querer encostar numa outra pessoa que não está lá muito bem, e ela vai acabar contaminando a pessoa com aquilo que ela acha. Por que você está fazendo essa colocação, pastora? Porque quando eles saíram do Egito, quando eles entraram no deserto, dias e mais dias de viagem, porque eles ficaram lá 40 anos, acabou a comida. Então eles não podiam plantar, então eles não tinham como colher. Chegou um dia que eles começaram a orar e eles receberam uma visitação tremenda de Deus. O Senhor permitiu que eles tivessem uma experiência maravilhosa com Deus. Deus começou a mandar do céu, o que? Vocês lembram? O maná, o pão, na verdade o pão. O pão começou a descer do céu, e quando o povo de Deus, não o povo estranho, começou a olhar aquilo, eles disseram: o que é isso? E foi o povo de Deus que deu o nome para aquele pão de maná. Só que aquele maná, quando ele era preparado,
A Bíblia fala que ele tinha gosto de pão com azeite. Na verdade, Deus estava devolvendo para eles o que eles tinham perdido em 400 anos morando fora de casa. O povo de Deus está acostumado a comer pão, igreja. O povo de Deus está acostumado com pão. E eles mais ou menos tinham desacostumado um pouco, mas não tinha saído da rotina deles, da dieta deles, o pão. Então, quando começou a cair o maná, e o maná é a provisão que vem da parte de Deus, eles começaram a ser cuidados, protegidos, defendidos pelo próprio Senhor. Amém? Mas havia no meio deles um povo desgostoso, um povo que não estava muito bem consigo mesmo. E quando alguém está desgostoso de alguma coisa, ele sempre vai influenciar, contaminar alguém. E esse povo passou a contaminar o povo de Deus com seus desejos. Só que eles não encostaram em todos, não. Eles encostaram, foram nos fracos. Os fracos é que não sabem o que está escrito na palavra de Deus. O fraco que eu digo não são pessoas, não quero definir os fracos como uma pessoa qualquer, não. Uma pessoa que não tem experiência com Deus, uma pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não domina a palavra, que não come o pão, se torna fraco, porque qualquer um pode fazer a cabeça dessa pessoa. Amém? O fato é que começaram a desprezar aquilo que eles tinham. Quando você despreza aquilo que você tem, por aquilo que você não tem, você está correndo um sério risco. Você passa a correr um sério risco, desejando aquilo que não precisa e não valorizando aquilo que o Senhor te deu. E eles então passaram a desvalorizar o maná. Todos os dias eles tinham pensamentos estranhos. Poxa vida, que vontade de comer aquele alho lá do Egito. No outro dia encostava em outro, falava, dá até água na boca quando eu lembro daquela carne lá do Egito. Passava mais um pouco, olha, eu até salivo quando eu penso na cebola lá do Egito. Poxa, que povo é esse que começou a falar isso? Era o povo de Deus? Não, não era o povo de Deus. Era um povo estranho que estava no meio do povo de Deus. Vamos ver, Números capítulo 11, versículo 4. Não sei se é essa tradução que está na tua Bíblia, mas essa tradução é muito boa. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne para comer? Quem que é esse populacho? Quando Deus tirou o povo do Egito, havia no Egito pessoas que não eram egípcias, que também moravam lá. Mas quando eles viram o poder de Deus e o favor de Deus sobre o povo de Israel em relação às 10 pragas, eles viram que Deus era favorável, que Deus estava a favor dos israelitas. Quando os israelitas começaram a sair com Moisés lá do Egito, alguns foram atrás. Então esse populacho aí, eu não sei dizer para vocês literalmente de onde eles eram, mas tinha egípcios e tinham outras nacionalidades também. Amém, gente? E eles não tinham o hábito de comer o pão. Eles não conseguiam entender que a provisão vinha de Deus. Eles não conseguiam entender que a dependência do povo de Deus está no Senhor. Então, quando aquele pão que começou a cair do céu chegou lá, eles queriam pegar de tudo. E Deus falou, só pegue a porção diária. Não leve mais porque vai apodrecer.
E eles não, eles começaram a levar aquele monte de maná para dentro das suas tendas, e eles começaram a falar para o povo de Deus: leva também, leva também. Quebrando princípio, não obedecia a regra. Vai faltar, não vai faltar, igreja. Vai faltar, não vai faltar. O Senhor está falando isso para você, não vai faltar. A provisão é diária. O que ele fez ontem foi para ontem, o que ele vai fazer para amanhã não chegou ainda. Vivo hoje, é o agora. Só que o agora para muitos não é agora, né? O agora é amanhã. O agora é para depois da manhã. Pelo amor de Deus, para de ser povo estranho. Você não é egípcio mais. E esse povo, chamado de populacho pela Bíblia, por ter acreditado em Deus por causa das 10 pragas, influenciando o povo de Deus a reclamar do quê? Da provisão de Deus, do maná que vinha da parte de Deus. Mas qual foi a lamentação do povo? Está escrito aqui. Agora eu não estou falando do populacho. Agora eu estou falando de você. Agora eu estou falando daquele povo que estava lá no deserto, povo de Deus. Depois de influenciados, depois de contaminados, eu pergunto para vocês, qual era mesmo a lamentação deles? Vou pedir que você leia novamente, porque está escrito ali. O que eles queriam, igreja? Comer carne. A minha lamentação é porque eu não como carne. Eu não aguento mais esse maná. Eles começaram a dizer para o Senhor que aquilo que o Senhor tinha dado não era suficiente. Aquilo que o Senhor me deu, Pai, não é suficiente. E a minha vontade não bate com a tua. Então, um abraço para o Senhor. Deixa minha mãe orar para mim, deixa meu pai orar para mim. Deixa minha avó, meu avô orar para mim, deixa os meus amigos orarem por mim, mas a minha vontade não bate com a do Senhor. Quando a sua vontade bater com a minha, eu vou te servir. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque você é estranho. Você vai se tornar estranho para o Senhor. Mas qual era mesmo o lamento do povo? Eu quero. Por que isso se tornou um lamento? Porque eles estavam reclamando para Deus que queriam uma coisa que Deus já tinha dado. Eles estavam querendo justamente de Deus aquilo que o Senhor já tinha dado. Mas as pessoas contaminaram e influenciaram tanto eles, que eles passaram a não perceber que eles já tinham o que estava pedindo. Como assim, pastora? Coloca novamente lá, por favor. Eu pedi para vocês decorarem o versículo 12:38, Êxodo 12:38. Eles estavam querendo comer carne. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, em número. Já tinha carne, igreja. Já tinha carne. Você já tem o que Deus pediu, você já tem o que você pediu para Deus. Você que não está enxergando. Você que não está valorizando. Só que eles não foram reclamar para Moisés de cara. Começaram a reclamar. Puxa vida, de novo o pão. De novo, Jesus, lá vem a minha mãe com a palavra de novo. Olha, lá vem a pastora me perturbar de novo com a palavra. Olha, eu sempre falo isso. Fique infeliz enquanto eu te procuro. Fique infeliz enquanto eu falo para você. Porque o dia que eu parar de falar, eu não vou falar mais. Verdade? Então fique infeliz de eu pegar no pé de alguns aqui que me dão autorização. Fiquem felizes. Fiquem felizes se os seus pais, ou quem quer que seja, ainda te
perturba com a palavra de Deus. Fiquem felizes, porque eles estavam de saco cheio. Não sei se pode falar isso aqui. Tá de saco cheio. Não aguento mais ouvir negócio dessa palavra aqui. É versículo para cá, é versículo para lá. É versículo para lá, eu saio na rua, eu vejo versículo no carro. Eu vou para o YouTube, tem versículo. Eu vou para o Instagram, tem versículo. Olha só como o Senhor te ama. É provisão todos os dias. Mas você quer carne, né? Não era a hora da carne ainda. Embora tinha carne lá. Aí eles começaram a reclamar. Quem é que ouviu a reclamação deles? Deus. O Senhor, a palavra de Deus diz que chegou nos ouvidos do Senhor a murmuração do seu povo. Porque a murmuração de pessoas estranhas, o Senhor não está nem aí. Mas quando influenciou o seu povo, quando o seu povo começou a reclamar, sim, chegou nos ouvidos do Senhor. Chegou nos ouvidos do Senhor e a ira de Deus desceu sobre eles. Quando começou a pegar fogo a casa de alguns, eles correram para quem? Para Moisés. Chegaram lá para Moisés e não é que eles repetiram a mesma coisa? Ô Moisés, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou passando por umas provas aí. Está pegando fogo a minha casa. O negócio lá não vai, o negócio lá está horrível. Mas o que você fez? Moisés não perguntou isso. Moisés ficou irado, sabe com quem? Com Deus. O povo influenciou tanto, o povo reclamou tanto, que eles fizeram surtar um homem que é manso. Um homem que ele é... Como que é mesmo o temperamento da Bianca? Melancólica. Moisés era melancólico, não tinha boca para nada, gente. Homem manso, homem calmo. Mas não tira os melancólicos do aconchego. Não tira o melancólico da paz dele, porque quando eles ficam nervosos, eles fazem coisas que não pensam. Em vez ele poder raciocinar e pensar, mas peraí, quem serve a Deus tem abundância nessa terra. Se está passando por algum problema, devia perguntar para Deus por que a ira dele veio. Bom, pode ser que o Senhor esteja mandando juízo para não mandar condenação. Não, eles não quiseram olhar para dentro de si. Eles continuaram acreditando naquele povo estranho. Aquele povo que encosta em você e diz, você vai para a igreja hoje? Puxa, mas justo hoje tem a maior festa. Ai, domingo que vem a gente pode ir, né? Não, mas de novo você vai para a igreja? De novo? Sabe aquelas propostas indecentes? Eu estou dando um exemplo aqui, eu não sei se cabe, mas você sabe muito bem o que você ouve. E você sabe muito bem o que você fala. Precisa discernir agora se você é povo estranho ou se é povo de Deus. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Levíticos. Não. Esse ainda não. Eu acho que eu não vou nem pedir. Não vou nem pedir para abrir, porque senão não vai dar tempo. Aí, de repente, eles começam a reclamar para Moisés. E Moisés chega diante de Deus e fala, Senhor, parece que está meio irado, está meio bravo. O que está acontecendo? Porque o Senhor já estava bravo, estava muito irado. Eu quero aqui interceder por esse povo, tem um monte de gente na minha porta, diz que foi um responsável de cada família, colocar diante de Moisés que eles queriam comer carne. Então, quando Moisés leva isso para Deus, a ira de Deus ficou maior. E Moisés começou a discutir com Deus e ele pecou. Ele chegou a falar para Deus, o Senhor me dá esse povo para que eu carregue eles e não quer satisfazer a vontade deles? Só que Moisés, como nós, às vezes não conseguimos discernir o que tem no coração de um ser humano. Assim como Aminon não conseguiu discernir o que tinha no coração de Jonadab, porque perante a sociedade ele era perfeito. As pessoas achavam ele inteligente, achavam ele muito esperto, mas isso não quer dizer que a pessoa é temente a Deus. Para isso nós temos que ter comunhão com Deus para ter discernimento.
A hora que Moisés começa a discutir com Deus, você lê lá, você fala, meu Deus, mas por que Moisés está discutindo com Deus? Aí quando você volta as páginas atrás, você entende que Deus já está virado com o povo. Um povo que deveria ter ficado onde eles estavam, porque eles não estavam acompanhando o povo de Deus por causa de Deus, e sim por causa dos milagres que Deus podia fazer. Um povo que não temia a Deus, e sim acreditavam naquilo, porém, que Deus poderia fazer, só se tivesse de um lado de um que fosse amigão de Deus, porque eles mesmos querer converter, querer ficar na presença de Deus, eles não queriam. Então, Deus fica bravo e Moisés fica bravo com Deus, achando que Deus está bravo com Moisés, mas Deus está bravo com o povo que murmura. Misericórdia, né? Misericórdia. Alguns do povo de Deus não conseguem ter discernimento, mesmo sendo o povo de Deus. As pessoas não entendem que o diabo está atrás de nós para tirar de nós a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. A verdade real de quem é que nós somos de verdade. A sua identidade aqui neste mundo pode ser simbolizada pelas suas digitais, não pode? Se você colocar a tua digital lá, sabe tudo sobre você. Só que no mundo espiritual, nós somos conhecidos diferente, nós não somos conhecidos por esta digital. Interessante que eu assisti um seminário esse final de semana, o Ciência e Fé, eu fiquei chocada com o que eu aprendi. Vou trazer para vocês agora o final do que um pastor nos ensinou, o pastor Pepe. E ele, além de ser pastor, ele é um pastor indiano, ele é cientista, ele é renomado. Se falar que para mim que já é pastor, para mim já basta. Agora, alguns precisam, né, das habilidades, dos títulos que ele tem. Pois então, ele é um cientista renomado. E ele disse que nossa digital, na verdade, é o desenho do nosso DNA. Só que isso eles estão começando a estudar agora. Aí ele começou a dizer que em Harvard, está comprovado cientificamente que no ultrassom, se o bebê tiver com a mão aberta, dá para saber se tem síndrome de Down só pelo que está escrito na mão do bebê. Eu falei, meu Deus, mas tem alguma coisa escrita na mão de alguém? Aí ele trouxe o slide e ele mostrou a foto de um bebê que tem um risco reto aqui, ó. Está vendo essas linhas que você tem? Do bebezinho no útero da mãe é um risco reto. E também pelo formato das linhas, ele sabe se os bebês vão ter doenças. Eu fiquei doida quando eu vi isso. Falei, meu Deus, que coisa mais tremenda. Aí ele começou a dizer que a nossa identidade, aquilo que Deus disse para cada um de nós de uma maneira subjetiva, ou seja, Deus falou com cada um de nós. Ele não falou uma palavra só e cada um pegou a sua porção e boa. Não. Para cada um de vocês, Deus tem uma palavra. E sabe onde que está escrito? Na palma da sua mão. Eu não vou provar para vocês aqui que eu não estudei. Eu posso tentar replicar o que ele falou, mas eu não tenho nem noção. Nem noção de tão tremendo que foi. E ele disse que esta identidade está escrita na nossa mão. Certo? Quando nós passamos por problemas, quando nós deixamos de temer a Deus, quando nós nos afastamos do Senhor, essa identidade é modificada, e não é Deus que modifica, é o próprio diabo. Ou seja, ele vem, ele tira a tua verdadeira identidade, e ele faz você acreditar que você é aquilo que ele deseja que ele seja. Então, a partir desse momento, as dúvidas começam a entrar. Será que eu sou mulher mesmo? Será que eu sou homem mesmo?
Será que o meu desejo é por homem mesmo? Isso aí é perder a identidade. Não estou ofendendo ninguém, eu estou falando segundo a palavra de Deus. Você começa a duvidar, será que casar é bom? Será que casamento realmente é de Deus? Será que não é uma instituição falida? Será que eu posso comprar as coisas da calote? Uai, se eu emprestar do banco, ninguém vai ficar lesado, né? Então eu não pago o banco. Legal! Perdeu a identidade. Perdeu a identidade, porque essa não é a identidade que o Senhor nos deu. Porque tem coisas que são princípios são para todos. Só que a nossa identidade em Cristo é que nos faz obedecer às regras, obedecer aos princípios. E ele disse assim: quantos dedos tem nas mãos? 10. Por quê? Nada foi feito por acaso. Cada dedo equivale a um dos mandamentos do Senhor. E quantos mandamentos são? 10. Então, quando a pessoa ela se desconecta com Deus e desconecta de si próprio, a pessoa perde a sua identidade, ela passa a acreditar naquilo que pessoas estranhas que encostam nela acreditam. Elas passam a acreditar que os desejos estranhos dela, que a concupiscência dos olhos pode ser satisfeita, querendo ou não, o outro se goste ou não. Se eu gosto do teu marido, eu vou ficar com o teu marido. É isso que está querendo dizer. Se eu gosto da tua mulher, um abraço para você, meu irmão, eu vou ficar com ela. Está certo isso? Isso é um misto de pessoas. Isso é um populacho. Porque no meio do povo de Deus não tem essas coisas. Só que está tendo. Quem é que misturou na tua casa? Quem que você botou dentro da tua casa e você não está enxergando? Quem? Quem que você está seguindo? Quem é o seu amigo? Quem é a sua amiga que tem desejos estranhos ou então facilita ou endossa os seus desejos, os seus pecados? É essa palavra para nós essa noite. Certo, vamos continuar. Se o que está escrito na nossa mão é tão importante, o diabo também sabe disso. Porque qual é a marca mesmo que ele quer nos marcar? A marca da besta. E também cientificamente já é comprovado que só tem 2 lugares do corpo que essa marca pode ficar. É na mão direita e na testa. Então o diabo sabe que tem alguma coisa na nossa mão que é importante para Deus e que é a nossa identidade e que ele precisa desesperadamente apagar. E tem uma maneira que ele faz para apagar o que Deus escreveu em nós. Lê, por favor. Livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Abre na sua Bíblia para você ver que está escrito mesmo, tá? Levítico 19, 31 está escrito assim: não recorram aos médiuns, não vá atrás dos médiuns, nem busque a quem consulta espíritos com letra minúscula, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está colocando aqui para Moisés, Levíticos, as leis, que aquele populacho acabou influenciando, contaminando o povo de Deus. Por quê? Porque eles tinham o hábito, e muito dentro deles também era o quê? Médium. Então, o que significa uma pessoa que é médium? Não recorra aos médiuns, ou seja, médium segundo o Espiritismo, são pessoas que têm capacidade de se comunicar com os espíritos,
ou com pessoas mortas. Só que para nós, ou para quem já morreu, é uma morte só. Ninguém volta. Então, na verdade, quem consulta os médiuns não está consultando as pessoas que morreram, e sim os espíritos hereditários que estavam junto com essas pessoas que morreram. Está escrito aqui. Aí está escrito aqui: não busquem em consulta ao espírito, porque quem consulta espírito são espíritas. Aí Deus fecha: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor é o seu Deus? Sabe o que eu penso que Ele quer dizer com isso daqui? Quando eu leio isso daqui, sabe o que eu entendo? Eu não basto para você? A minha vontade não é suficiente para você? Toda a provisão diária que eu mando para você não é suficiente? Você ainda reclama por coisas que você tem, achando que não tem? Você ainda reclama por coisas que são desnecessárias para você? Porque uma coisa é ter algo que seja necessário, outra é ter algo que é totalmente desnecessário. E como nós não sabemos nem nos conduzir, então por isso nós decidimos o quê? Depender de Deus. Então justamente é isso que o Senhor quer falar para toda a igreja hoje. Dependam do Senhor. Confie que a provisão diária vai vir. Só que você precisa discernir se os seus pensamentos são estranhos, porque se eles forem pecaminosos, você precisa dar um jeito de acabar com isso. Não leva para frente. Não fale para o seu amigo ou para a sua amiga, porque se eles forem iguais, eles vão dizer o que para você? Vai fundo. Vai lá, manda brasa. Vai lá, vai viver a tua vida. Vai lá. Vocês estão entendendo, igreja? Mas não é isso que o Senhor quer. Não é isso. E essa legalidade, o diabo vem e marca a nossa mão. Agora vem o mais tremendo. Quando eles crucificaram a Jesus, quais as partes do corpo de Jesus que ficou presa na cruz? As mãos. Só que nós estamos falando das... Por que Jesus precisou derramar sangue da mão dele se ele já tinha apanhado um tanto? Por que Jesus precisou derramar sangue das mãos dele, sendo que os pés também já teria sangue? Por que não crucificaram Jesus depois de morto? Porque depois de morto o sangue coagula. Por que crucificaram o nosso Senhor vivo? Para que jorrasse sangue. Faz um furo na sua mão para você ver. Agora você imagina ser pregado na cruz e a sua mão sustentar o teu peso junto com a tua perna. O quanto de sangue que não saiu. E ele começou a explicar, e eu estou trazendo de uma maneira bem superficial para vocês, que foi isso que nos devolveu a nossa identidade. Foi o sangue da mão de Jesus, é que nos lava a nossa mão. Por quê? Porque quando você levanta as suas mãos para adorar a Deus, o Senhor lá do céu lê o que está escrito nas mãos. E tudo que Ele te prometeu, tudo que Ele nos prometeu, está escrito aqui. Então, quando você levanta as mãos para adorar a Deus, enquanto você adora e você está com as suas mãos levantadas, o Senhor lê e lembra o que Ele te prometeu. Não é o choro que traz a bênção de Deus para nós. Não é o muito falar. Não é você fazendo coisas que não tem necessidade mais, como fazer uma penitência, como fazer uma promessa, como ficar ajoelhada. Não é isso.
Isso não traz a bênção do Altíssimo sobre você. O que traz a bênção de Deus sobre nós é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. O que traz a bênção de Deus sobre nós é quando nós tememos e obedecemos a Deus. Você entende por que você não consegue levantar as mãos na hora do louvor? Você entende porque às vezes seu braço dói, você fica pesado, é porque você perdeu a sua identidade. Quando Jesus lava, quando Jesus devolve a identidade para alguém, não é mais custoso, é maravilhoso. E quando você está com as tuas mãos levantadas, o Senhor conhece o teu choro. E quando Ele vê, por causa do sangue de Jesus, se você não for lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Senhor não lê. Aliás, você pode levantar as mãos o quanto você quiser, Ele não vai receber o teu louvor. E não sou eu que estou falando coisa da minha cabeça, está escrito na palavra. Então, quando você é lavado, quando nós somos lavados, que nós adoramos a Deus, no momento do louvor, no momento da adoração, o Senhor lê nas nossas mãos e Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Não precisa nem reclamar, não precisa nem murmurar. Se você tem o espírito de murmurar, de reclamar, aliás, é sempre pregando isso. Você não agrada a Deus, isso é uma característica que você se perdeu de você mesma. Você perdeu a identidade porque nem você sabe mais quem você é. Prova disso que você fica atrás de pessoas estranhas, que se parecem ser inteligentes, para falar aquilo que você quer ouvir. Não aquilo que você precisa ouvir. Porque o Senhor, a palavra dEle é como espelho, nós olhamos para nós e olhamos para nós. Dentro de nós. Vocês estão entendendo? Se você não olhar para dentro de você, você não vai encontrar resposta nunca. Porque o seu problema está dentro de você. Meu Deus. Vocês querem ser lavados? Eu vou colocar a oração que o próprio pastor Pepe colocou. Coloca para mim, por favor, Tiago. Eu quero convidá-los a ficar de pé agora, por favor. Não, antes de colocar a oração, Jó, capítulo 37, versículo 7. O que está escrito nas nossas mãos é o que o diabo quer apagar. Ele quer apagar o que está escrito na tua mão para botar a marca dele. Que na nossa mão tem um selo. Jó 37, versículo 7 diz assim: Ele sela. Essa tradução aí não é boa não. Ele sela as mãos de todo o homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Existe um selo que foi colocado nas nossas mãos. E nós perdemos este selo por causa do pecado. E este selo pertence apenas aos reis. E é por isso que Jesus veio trazer de volta o reino. Aleluia! Entende agora o porquê que a marca da besta, o melhor lugar para ficar é na mão direita? Porque é a mão da autoridade. Meu Deus, Atos 19, 11, só esse versículo. E Deus estava fazendo extraordinários milagres pelas mãos. Tira o nome do Paulo e põe o seu nome ali. Você consegue ler? E Deus, pelas mãos da Ana Joseli, fazia milagres extraordinários. Lê alto, põe teu nome. Entende por que o diabo quer nos marcar?
Entende por que você não pode ter a mente cauterizada pelo pecado? Entende que hoje nós precisamos falar do pecado e do sangue de Jesus? Porque é isso que nós precisamos ouvir. É isso que nós precisamos entender, que a maldade sai de nós. Aí você pega um outro endemoniado para te ouvir, está formado o problema. Então, vai com Deus, fala com Deus. Senhor, Espírito Santo, por que esses desejos horríveis estão dentro de mim? Sai em nome de Jesus. Pô, apaga. É Ele. E você acredita que sai de você. Vocês querem ser lavados? Coloca lá para mim, por favor. Eu vou orar. E vocês vão repetindo, que talvez vocês não consigam ler. E tem algumas coisas ali que está em inglês. Eu não entendo inglês, viu, gente? Mas já traduzi. Claro. Gostaria agora, por favor, que vocês levantassem a mão direita. Em nome de Jesus. Isso se você quiser a sua identidade de volta. Isso se você tiver convicção que você foi contaminado. Eu fui contaminada. Eu literalmente servi o diabo. E mesmo dentro da igreja, muitas vezes não tive discernimento. Não tive discernimento. Então a gente tem que andar assim, ó, vigiando. Vigiando e vigiando muito. Então levanta as suas mãos, por favor. Deixa Deus agora visitar a tua vida enquanto você ora. Mas essa oração precisa sair lá do fundo. Não pode sair da sua alma, porque a tua alma vai te enganar. Porque é nela que estão os seus desejos. Precisa sair do seu espírito. Precisa ser real. Precisa ser racional. Não pode ser manipulado. Eu fui lá na igreja, o som, o louvor, eu acabei entrando na emoção, me batizei. Mentira. Mentira, você se arrependeu. Porque o nosso culto a Deus é racional. Isso aqui não é autoajuda. Eu sempre falo. Isso aqui é a palavra de Deus. O nosso culto é racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu quero. E se você sabe o que você quer, se você está cansado e cansada de apanhar do diabo, faça essa oração, em nome de Jesus, do fundo do teu coração. Ela é muito mais forte que esse desejo teu errado. Falem assim, como sacerdote... Não, perdão. Não sei se vocês conseguem ler aqui, ó. Mas repitam, por favor. Abba, Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus. E eu te agradeço pelo sangue de Jesus, que fez eu tanto sacerdote quanto rei. E como sacerdote, tomo o testemunho do isopo, e mergulho no sangue de Jesus, que veio das mãos do meu Senhor. E eu aplico este sangue sobre o portal da minha identidade. E eu comando esta porta de identidade que eu tinha perdido. Eu fecho agora. Eu bloqueio agora esta porta por onde o diabo tinha acesso. E eu selo, porque eu sou rei, porque eu sou sacerdote. Eu selo em nome de Jesus. E como rei, eu declaro, eu coloco um decreto. Levanta suas mãos. Que eu sou filho de Deus. Que eu sou filha de Deus. Rei e sacerdote. No nome de Jesus. E pelo poder do seu sangue. Amém? E amém. Glória a Deus.
quero chamar o louvor aqui rapidinho. Você tem alguma coisa para pedir para Deus? Nesta noite, a direção que eu tenho para falar para vocês é que Ele já sabe o que você precisa. Tem dia que a gente fala, né? Pede, pede. Mas nessa noite o Senhor já sabe o que você tem pedido. Então você vai fazer o que agora? Você vai adorar. Só isso. E de lá, você foi lavada? Só os lavados. Tomara a Deus que você tenha acreditado. Porque justamente aquilo que você não acredita é o que pode te trazer libertação. Justamente é daquilo que você corre, é o teu socorro. Justamente esse Deus que você acha que tem, o caminho para chegar até Ele é Jesus. Então quando você levanta suas mãos agora em adoração, o Senhor olha para as palmas das suas mãos e Ele lê. Eu não tenho aqui os outros versículos, foi um culto de quase 2 horas, mas eu não ia trazer uma mentira para vocês. Jesus foi crucificado nas mãos para nos devolver a nossa identidade em Cristo. Então levanta suas mãos, igreja. Não vai mais doer seu braço. Você não vai ficar mais abrindo a boca, ó. Não. Aleluia. Louva a Deus. Jesus encheu teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, levanta suas mãos. Você é livre. livre. Livre dos pensamentos errados. Eu sou livre. Livre da maldade. Nada além do sangue, Aleluia. nada além do sangue de Jesus. Não precisa de mais nada. Só o sangue.
agora? Você não cantou, você orou. Então você aguenta ouvir isso que eu vou te falar agora. Se você encarar as suas deficiências, sua vida vai mudar. Amém? O homem e a mulher que olha para dentro de si e não culpa ninguém, deixa de culpar os outros e encara as suas deficiências, ela encontra a cura em Deus. Amém? A pessoa que deixa de seguir, uma pessoa maligna, uma pessoa que só dá maus conselhos, uma pessoa que só quer te levar para o pecado, é certo que crê no sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Adore a Deus. Na sua casa, aonde você estiver, levanta as mãos e adora a Deus. Está num problema difícil, você não sabe como que vai sair dessa situação, levanta a mão e adora a Deus. E faz da sua oração uma canção. E o Senhor dá ordem aos anjos. E os anjos vão na sua casa. Os anjos vão aonde você está. Os anjos vão atrás dos seus filhos. Só por causa do seu temor a Deus. Louva de novo. Você não tem noção como a presença de Deus está grande aqui. Aleluia. Está dizendo para você que se sentia suja, para você que se achava sujo e que não tinha mais como você voltar para o Senhor está te dizendo: você é mais alvo, você é mais alvo do que a neve, porque você se lavou. Não faça que nem a porca, que lavada, limpa, volta na lama que ela deixou, e ali ela começa a revirar a lama, e ela não nota, mas ela começa a se sujar de novo, começa a cheirar mal de novo. Não faça isso. O Senhor aceitou você de volta. O Senhor te perdoou por causa do sangue, e não é de qualquer um. É o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus fala. O de Abel fala até hoje. Mas o sangue de Jesus é superior ao de Abel, ao de touros, ao de bodes, ao de galinhas, a de rolinhas. O sangue de Jesus é superior a tudo. E Ele é a moeda espiritual. Você só paga a sua liberdade com o sangue de Jesus. Na verdade, é graça. Você não precisa pagar por nada. Eu não valo nada. Eu não presto para nada. Estou falando de mim. Mas o Senhor me escolheu. Você também pode falar isso de você? Ele nos escolheu. E a quem Ele chamou, Ele capacitou. Então Ele nos ama. Só lamento para o diabo. Amém, igreja? Vocês recebem essa palavra? Não esquece da mão para cima em nome de Jesus. A minha filha foi numa médica muito diferenciada, a Beatriz. E ela disse: quer ter saúde?
Toma sol na palma da mão. Olha só. Toma sol na palma da mão. E quem é o sol da justiça? Em tudo ele está. Por causa disso, de ser rei e sacerdote, você pode mandar a doença do teu próprio corpo, ou do corpo de quem quer que seja, ir embora. Desde que o Senhor esteja usando as suas mãos. Amém? Vamos aplaudir a Ele? A Ele, o único digno do nosso louvor e das nossas palmas. Glória a Deus, igreja. Somos rei, temos sangue azul. Vão embora com Deus. Deus abençoe vocês. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três. Levanta sua mão para receber. Isso quer dizer que você fala: eu acredito nisso, eu aceito. Então recebe em nome de Jesus a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês de coração. Vão com Deus em nome de Jesus.